Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Dias e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o Twig, uma template engine do PHP. Então galera, antes de qualquer coisa, queria deixar claro que quando a gente está trabalhando com Symfony, ele já tem uma integração muito fácil, muito natural com o Twig. Ou seja, é uma template engine que o Symfony trabalha com ela por padrão. Mas isso não quer dizer que a gente só consiga utilizar o Twig com o Symfony. Pelo contrário, também é muito fácil configurar o Twig em um projeto sem framework nenhum, por exemplo, sem que seja o Symfony. Então, vamos nessa, vamos botar a mão na massa e ver o que é esse tal de Twig. Primeiro, eu tenho aqui um controller que simplesmente retorna essa view aqui, esse arquivo do Twig, e passa essas variáveis, nome, lista e um bool para lá. Beleza. Então vamos pegar esse arquivo, por enquanto está vazio, eu vou criar uma estrutura aqui do HTML, o PHP Storm já me ajuda com isso, vou mudar o título para título e vou colocar um Olá Mundo aqui, H1 Olá Mundo. Perfeito, vamos abrir essa nova página e acessar o localhost 8080, olá, perfeito, nosso Olá Mundo já está funcionando. Repara que até agora é só HTML, então você deve estar se perguntando, Vinícius, que ferramenta mais inútil, porque HTML eu posso escrever sem esse tal de Twig? Mas aí que tá, se a gente estivesse trabalhando com PHP e para mostrar uma view, se eu quisesse exibir a variável nome, por exemplo, eu teria que abrir a tag, exibir nome e fechar. Beleza, isso até é tranquilo, mas quando eu começo a ter mais coisas como, por exemplo, um for each, se eu tenho um if, começa a ficar um pouco assustador e às vezes essas tags diferentes, poxa, o que é um dólar? Uma pessoa que não conhece PHP pode achar que tem alguma coisa errada aqui, pode acabar apagando essa linha ou se perdendo, ficando um pouco assustada. Além disso, o Twig traz outras facilidades, mas vamos começar pelo começo. Para eu exibir uma variável no Twig, é simples assim. A chaves, fecha chaves. E aqui eu posso colocar o nome da variável, sem o dólar. E repare que o PHP Storm já tem uma integração muito legal e ele reconhece que a variável foi definida aqui, no nosso template ela está disponível. Então eu consigo exibir e eu não consigo chamar código específico de PHP aqui direto pelo Twig, mas eu tenho acesso a alguns métodos utilitários, vamos chamar assim, como por exemplo o filtro upper. Esse filtro, como vocês podem imaginar, vai colocar o nome todo em maiúsculo. Então não preciso me lembrar dos nomes das funções do PHP, inclusive uma pessoa que não trabalha com PHP pode muito bem se habituar com esse tipo de sintaxe que é bem tranquila. Mas vamos lá, continuando com as vantagens, se eu quiser exibir um conteúdo condicional, ou seja, se eu quiser fazer um if, com PHP eu teria que fazer algo assim, e fecha, depois abre de novo, e fecha aqui, e a gente pode acabar se perdendo com as chaves, então eu posso utilizar essa sintaxe, e beleza. Funciona, mas o Twig tem uma forma um pouquinho mais elegante, onde eu tenho if, a variável bool for igual a true, ou seja, não preciso fazer mais nada. E opa. Assim, a sintaxe para estruturas de controle é chaves, percentual, e a estrutura de controle que você quer adicionar, então if, bool, e aqui eu vou fechar o meu if, and if. Beleza, tenho aqui o meu if, e eu vou exibir verdadeiro, se não, caso contrário, else, eu vou exibir falso. Então eu tenho uma estrutura de controle bem tranquila de montar, e aqui exibindo falso. Se eu mudar de false para true, ele me exibe verdadeiro. Perfeito, bem simples. E agora, para trabalhar com listas, com arrays, com coleções, a gente pode simplesmente, com o PHP, a gente trabalharia, por exemplo, com for each, etc. Aqui no Twig, a gente tem uma facilidadezinha. Então, para cada item em lista, eu posso fazer o que quiser com esse item. And for. E aqui eu posso, por exemplo, exibir esse item. E mais uma facilidade aí. O for fica um pouco mais sucinto. Além disso, se eu quiser, por exemplo, contar o número de itens nessa lista, posso simplesmente pegar essa lista e verificar o comprimento dela, o tamanho dela com length. E tenho aqui 4 itens nessa lista. Então isso tudo é muito fácil. Todas as estruturas de controle e várias funções, métodos auxiliares, funções auxiliares, o Twig entrega pra gente e vale muito a pena dar uma olhada na documentação.
Só que isso tudo a gente faz com PHP também, sem problema nenhum. O ponto mais interessante é isso aqui. A gente tem toda uma estrutura HTML que muito provavelmente é repetida em vários arquivos do nosso sistema, certo? Então seria interessante se eu tivesse um layout base e eu, a partir desse meu olá, estendesse esse layout e só redefinisse determinadas seções. Adivinha? Isso é muito fácil com o Twig. A gente tem aqui um layout base, que já vem por padrão numa instalação do Symfony, mas muito fácil de montar, onde eu tenho uma estrutura HTML e eu tenho alguns blocos. E repara que eu tenho aqui um bloco title, onde eu tenho até um valor padrão, e aqui eu finalizo o bloco. Tem um bloco de style sheets, tem um bloco de corpo, tem um bloco de JavaScript. Beleza. Aqui no meu olá, o que eu vou fazer é, eu vou estender esse meu layout base. E agora, tudo que eu fizer aqui vai levar em consideração que eu tenho esse layout aqui definido. Então, se eu tenho um bloco aqui de corpo, que define todo o conteúdo, eu posso redefinir esse bloco colocando o meu conteúdo. Então, end block. Agora, tudo isso aqui vai ser inserido onde eu teria o meu bloco, no meu layout original, no meu layout base. Então, quando eu atualizo, meu conteúdo permanece e repara aqui, eu tenho todo o HTML. E repara no título, eu estou vendo um welcome, perdão, que é o valor padrão aqui no meu layout base. Se eu quiser, eu posso muito bem sobrescrever esse bloco também, block title, que é o nome que foi definido lá, e eu vou fechar esse bloco, meu título atualizado. E quando eu atualizo aqui, repara que o meu título já foi atualizado. Então, esse tipo de coisa é o que traz a vantagem das template engines. Por você poder estender layout, inserir arquivos, esse tipo de facilidade é o verdadeiro coração das template engines. Vale muito a pena dar uma pesquisada a fundo sobre o Twig. É uma template engine muito completa. Inclusive, existe uma certificação inteira sobre Twig. Vale a pena estudar. É uma ferramenta muito completa. Já vem integrada com o Symfony, mas você pode utilizar em qualquer outro projeto. Bom, galera, o que eu tinha aqui para passar por hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço e até a próxima. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!